Salve galera, tudo bem? Aqui é o professor Eufrásio do PV e agora a gente está entrando na nossa aula 8 sobre forças de atrito. Vamos entender então o que é a força de atrito e falar da força de atrito estático, beleza? Então vamos lá, gente, vamos ler a nossa definição aqui, ó. A força de atrito é aquela que corresponde à resistência ao escorregamento entre duas superfícies e é gerada pela existência de rugosidades na superfície dos corpos que estão em contato. O que isso significa, gente? Quando a gente tem um caso tipo assim, ó, imagina que eu tenho um bloquinho e uma superfície. O que eu quero que vocês imaginem é que essas superfícies aparentemente são lisas. Mas a gente olhar microscopicamente, pensa que cada superfície tem tipo assim, rugosidades, tem irregularidades, tanto no bloquinho quanto na superfície. E aí, quando eu tento escorregar, tá? E atenção no escorregar, tá? Escorregar uma superfície na outra, ó, eu tenho uma força, eu tenho uma interação. Então pensa assim, ó, quando eu tento escorregar, uma rugosidade bate na outra e a gente tem várias forças sendo feitas aqui, ó. Tudo bem? Uma força de resistência a esse movimento. Então quando uma rugosidade bate na outra, essa resistência a esse escorregamento é o que a gente chama de atrito, tudo bem? E ele, a tendência dele é ser sempre contrário, tá? Num sentido contrário à tendência de escorregamento, tudo bem? Então se eu tento escorregar para um lado, o atrito aparece para o outro, beleza? E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter dois tipos de atrito, o atrito estático e o dinâmico. Nessa aula a gente vai falar sobre o estático, tá? O atrito estático é aquele que acontece quando ainda não há escorregamento. Então imagina um corpo que eu faço uma força nele, ele tende a escorregar, mas ele ainda não começa a escorregar. Por exemplo, vamos pegar meu mouse querido aqui novamente. Imagina aqui, ó, eu estou fazendo uma força nele, tá? Mas ele ainda não está se escorregando na minha mão. Quando eu começar a aumentar essa força, vai ter uma hora que ele vai começar de fato a escorregar, tudo bem? No momento que ele ainda não escorregou, o atrito é estático. Então qual que é a ideia? O atrito estático, imagina que eu faço uma força aqui, F para o lado. Eu vou chamar essa força de força solicitadora, tá? Então, solicitei uma força ali. Imagina que o módulo dessa força é de 1 newton, beleza? E aí o corpo não sai do lugar. Pera, se ele tem uma força para lá e ele ainda continua em equilíbrio, o resultante é zero, quer dizer que surgiu uma força contrária, certo? Ah, Eufrásio, entendi. E aí, basicamente, pensa comigo. Essa força, ela não pode ser maior do que 1 newton, né? Porque se o corpo ele está em equilíbrio aqui, quer dizer que essa força aqui ela está apenas equilibrando essa força F, tudo bem? Então vai aparecer um FAT aqui, estático, de 1 newton também. Faz sentido essa ideia? Se a gente automaticamente já botar no gráfico, ó, coloquei uma força de 1, apareceu um atrito de 1, tudo bem? Se a gente fizer esse gráficozinho aqui, eu tenho um pontinho aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma força aqui, 2, beleza? Vamos só deixar esse vetor retinho, né? Então, ó, imagina que apareceu uma força F, que o módulo agora é 2 newton. Vamos supor que o objeto ainda não se moveu. Então, essa força não foi suficiente, essa força ainda está fraquinha. Ou seja, vai aparecer aqui, contrário, uma força de atrito estático de 2 newton. Tudo bem? Porque o corpo ainda não saiu do lugar, beleza? Então olha a ideia, o atrito estático ele só equilibra a força que você fizer quando o corpo ainda não estiver escorregando. Só que agora o bicho vai ficar feio. Ah, vamos colocar no nosso gráfico, né? Fiz uma força aqui de 2, certo? Vamos esconder nosso textinho aqui por enquanto, ó. Fiz uma força 2, apareceu uma força 2 aqui, beleza? Então vai aparecer essa forcinha aqui. Tá? Então só esboçando aqui o gráfico. Agora eu vou fazer uma terceira força, tá? Eu vou fazer aqui uma força F de 3 newton. Tá legal? E o módulo dessa força F vai ser 3 newton. Só que agora vamos supor que o corpo entrou na iminência de escorregamento. Tudo bem? O que é iminência? Uma coisa que está iminente a acontecer, uma coisa que está prestes a acontecer. O que significa? Esse 3 newton chegou no máximo aqui, eu consigo segurar ainda eu consigo segurar ele ainda sem escorregamento, tudo bem? Porém, se eu colocar uma força um pouquinho a mais, ele já vai começar a escorregar. Então, quando chega nessa situação de iminência, que eu vejo que o corpo está quase saindo, basicamente agora a gente chegou
no que a gente chama de força de atrito estático máxima. Máximo, tudo bem? Então agora, quando eu fiz esse 3, vamos supor que eu cheguei aqui e cheguei no meu FAT estático máximo. Beleza? Então a retinha que a gente vai ver se formando é mais ou menos assim, tá? É uma reta que sempre, percebe que a inclinação dela é de 45 graus, porque a proporção é sempre de 1 para 1 aqui, né? Porque o atrito, enquanto ele não começa a escorregar, o estático ele só equilibra ali. Ele, pô, você botou 1, eu boto 1. Você botou 2, eu boto 2. Você botou 3, eu boto 3. Você coloca 4, putz, o atrito estático ele tem um máximo. Quando passa esse máximo, ele já não consegue segurar. E a gente vai passar depois a ter um escorregamento com atrito dinâmico, que é o que a gente vai falar depois, tá? Então, qual que é a definição? Para uma força solicitadora F com valor abaixo do FAT estático máximo, o módulo da força de atrito estático é igual ao módulo da força solicitadora. É exatamente o que eu coloquei aqui. E aí, quando a gente chega no atrito estático máximo, é que a gente pode escrever assim, ó. A força de atrito estático máximo, ela é proporcional a uma coisa. Ela é proporcional a normal e a um coeficiente, tá? Esse coeficiente vai ser uma constante que depende das duas superfícies. Então pensa, se eu tenho uma superfície, sei lá, uma folha de caderno contra folha de caderno, vai ter um coeficiente. Se eu pego uma folha de caderno com uma, sei lá, um papelão, já é outra coisa, tudo bem? Se eu pego o asfalto com um bloco de gelo, sei lá, tudo bem? Então, basicamente, depende das duas superfícies. Então, o coeficiente não é só de uma substância, vamos dizer assim. Então, esse coeficiente a gente vai chamar de μ e vai chamar de coeficiente de atrito estático. Tudo bem? Então, basicamente, a ideia de ser proporcional à normal, porque assim, o atrito aqui, ó, tá vendo que ele é paralelo à superfície. E a normal é uma coisa que é perpendicular à superfície, tudo bem? Então, por que que o atrito tem a ver com a normal? Porque pensa comigo, lembra daquela ideia que eu falei das rugosidades, certo? Imagina comigo, imagina que eu tenho essas irregularidades. Nessa situação, eu vou ter um atrito, certo? Eu vou ter uma dificuldade, ó, de passar e tal. Mas imagina que agora eu encosto mais uma na outra. Olha, encaixei bem mais as irregularidades. Agora é muito mais difícil eu escorregar uma na outra, porque elas estão mais grudadas. Ou seja, quando a normal está mais leve, eu tenho uma dificuldade, mas eu consigo passar. Quando a normal aumenta, opa, eu encaixei mais as irregularidades e fica mais difícil. É tipo empurrar um sofá sem ninguém e um sofá com toda a sua família em cima, né? O contato do sofá com o chão aumenta e dificulta a gente conseguir empurrar ele, beleza? Então essa que é a relação aí do atrito com a normal. E a gente diz que, gente, ó, vamos colocar aqui, ó, um caso genérico, que tanto o atrito como a normal são forças de contato. E, basicamente, a normal é uma componente perpendicular à superfície e o atrito é uma componente paralelo à superfície. A gente diz, então, que, como eu tenho duas forças de contato, uma paralela e uma perpendicular, existe uma resultante que é isso que, de fato, que a gente vai chamar de força de contato. Vamos chamar de C aqui, tudo bem? Ou seja, a força de contato é a resultante da normal com o atrito. Tudo bem, gente? Então, toda vez que um exercício colocar assim, por exemplo, ó, imagina uma rampa e eu tenho um bloquinho aqui nessa rampa, tá? O bloquinho tá assim. E aí é uma rampa com atrito. Ele pede qual é a direção, sabendo que esse bloco ele tá descendo, qual é a direção e sentido da força de contato? O que muita gente erra? Muita gente coloca assim, ó, a direção é essa daqui, porque a força de contato é a normal. Que nem eu falei, lá quando eu expliquei normal, muita gente decora que a normal é a força de contato. Normal é uma componente do que a gente chama de força de contato. Se o corpo tende a escorregar para cá, o atrito aponta para cá, contra o escorregamento. E a força de contato aqui, gente, basicamente vai ser alguma coisa mais ou menos para cá, nesse meu exemplo, tá? Então a força de contato teria mais ou menos essa direção e sentido aí. Faz sentido com essa ideia, gente? Então, basicamente é isso, tá? Então, a força de contato é a resultante da normal com atrito e por isso, né, que a gente tem essa relação. Tranquilo, gente? Ótimo. Então, o que a gente vai falar também? Ó? Vamos deixar aqui a forcinha de contato, tá?
O que eu quero comentar aqui rapidinho, tá? Existe uma coisa que dá confusão também. Vocês percebem que eu frisei muito na questão do que é escorregamento e eu não falei movimento, porque existe uma diferença de escorregamento e movimento. Nesse caso aqui, o escorregamento ele coincide com o movimento do corpo, mas eu posso ter um corpo que tem um movimento sem escorregar. Por exemplo, quando a gente anda, imagina que a gente tem o chão, certo? Quando a gente anda, o nosso pé ele faz mais ou menos isso aqui. Imagina que isso aqui é o nosso pé. Quando a gente se movimenta para frente, você consegue perceber que a gente tipo empurra o chão para trás? Porque ó, o nosso pé ele tá aqui. E aí, basicamente, a gente empurra o chão para trás e se projeta para frente. E o nosso pé ele trava aqui. Se por acaso a gente andasse numa pista de gelo, percebe que a gente começa a escorregar? Esse pé ele acaba escorregando para cá. Escorregamento. Tudo bem? Ou seja, como o nosso pé tende a escorregar para trás, nesse caso, para onde aponta o atrito? O atrito aqui, ele vai apontar para frente, gente. Então, olha que doido. Pensa comigo, quando eu ando para frente, eu tenho um movimento para frente. O atrito, ele é no mesmo sentido do movimento e ainda por cima ele é estático. Por quê? Se eu estou conseguindo andar, meu pé não está escorregando. Se não está escorregando ainda, o atrito é estático, beleza? Então, cuidado, gente. Quando eu falo de estático, não significa que não está em movimento. Ele não está em escorregamento. Perfeito? Então, basicamente, é essa a ideia que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Então, movimento é diferente de escorregamento e o atrito ele é contra o escorregamento. E ele é estático ou dinâmico baseado no escorregamento, tá? Se escorrega é dinâmico, se não escorrega ainda, o atrito é estático. Tudo bem, gente, com essa ideia de atrito estático? Para calcular o atrito estático é essa expressão aqui que a gente vai usar e no atrito dinâmico vai ser uma bem semelhante. E esse coeficiente aqui, geralmente ele vai ser dado, beleza? Então ele vai dar esse coeficiente e a gente vai conseguir calcular. Show de bola, gente, sem problemas? E agora a gente vai falar sobre o atrito dinâmico. Vamos lá, gente. Basicamente, atrito dinâmico, ele vem depois do atrito estático, né? O atrito estático é aquele atrito quando ainda não há o escorregamento. O atrito dinâmico é o atrito que aparece quando você já está escorregando, beleza? Então imagina, né, que a gente tem um bloco aqui, beleza? E aí esse bloco aqui está sobre uma superfície e ele tem uma velocidade para lá, beleza? O que acontece, gente? Se ele tem uma velocidade para lá, ele está escorregando nesse caso, beleza? Porque esse bloco aqui ele se move por escorregamento, beleza? Eu já dei o exemplo, né, de que nem todo movimento é um escorregamento, mas nesse caso é, tá? Como o escorregamento está nesse sentido, a gente vai ter para cá uma força de atrito dinâmico, beleza? E aí, basicamente, o que acontece? Quando esse bloco ele estava em repouso, imagina que eu comecei a fazer uma força nele para fazer ele entrar em movimento, tá? Então eu fiz uma força e aí o atrito estático, né, ele foi aguentando, né? Que nem eu já mostrei na aula de atrito estático. Então eu fiz uma força, ele consegue equilibrar. Faço outra força, ele consegue equilibrar. Por isso fica uma reta. Até chegar uma força que atinge o nosso atrito estático máximo. Quando atinge esse atrito estático máximo, basicamente o que acontece? Ó, vamos escrever aqui, ó, cada etapa. Então, nessa primeira parte, ele está sem escorregamento. Beleza? Quando ele chega nesse pontinho aqui, ele chega na iminência de escorregamento. Beleza? E aí o que acontece? Depois disso eu faço um pouquinho mais de força, essa força de atrito ela cai, porque quando ele está parado, tem uma dificuldade maior para tirar ele da inércia. Quando ele começa a entrar em movimento, como ele tem uma tendência maior de manter o movimento, fica um pouco mais fácil, né, geralmente, da gente conseguir continuar movendo ele. Por isso a força de atrito dinâmica é um pouco abaixo da força de atrito estático máximo. Mas tem exercícios que vão aproximar para dizer que é igual ali, tudo bem? Então aqui é quando a gente já tem o escorregamento. E é importante perceber que a força de atrito dinâmico ela não varia, tudo bem? Então, independente se eu continuar fazendo uma força, se eu tirar essa força, se eu colocar mais força ou menos, esse atrito dinâmico não vai mudar. Enquanto ele estiver escorregando, o atrito dinâmico ali, ele é constante. E isso é excelente para as nossas contas, tá?
E para a gente calcular essa força de atrito dinâmico, a gente vai usar a mesma expressão que a gente usou na aula, né, de atrito estático. Só que o que vai mudar é que o coeficiente que a gente vai usar é o coeficiente de atrito dinâmico, vezes a normal, que aqui nesse caso vai ser constante. Uma coisa importante, gente, ó, imagina que esse bloco está se movendo e de repente ele entra numa rampa, tá? O que vai acontecer? O atrito dinâmico, ele é constante desde que essa normal seja constante. Se eu entrei numa rampa, esse bloco ele vai inclinar, tudo bem? E essa normal ela vai mudar de direção e sentido, ela vai ficar assim. E basicamente ela vai mudar de valor, ela vai equilibrar não mais com peso, tá? Ela vai equilibrar com o PY que a gente diz. A gente vai fazer um exercício disso. Mas o ponto é, se eu mudei aqui a direção, né, da normal, mudei o valor dela, o atrito ele muda junto, tudo bem? Então quando eu falo que o atrito dinâmico ele é constante dado um coeficiente constante, ou seja, eu não mudei as superfícies e eu também não tenho uma mudança na normal. Então a normal aí não está mudando de direção e sentido o valor dela. Tudo bem? Então basicamente é isso, tá? O atrito dinâmico ele é mais rapidinho, porque a gente só tem que saber que ele aparece quando o corpo já está em escorregamento, beleza? E aí a gente já sabe calcular aqui. É importante ressaltar que como o atrito, né, dinâmico ele é geralmente menor ou no máximo igual ao FAT estático máximo, a gente sempre vai ter que o coeficiente de atrito dinâmico ele é menor ou igual o coeficiente de atrito estático, beleza? Então essa informação aqui era um pouquinho relevante só para a gente saber essa parte mais teórica. De resto é a gente saber trabalhar o atrito como se fosse qualquer outra força e a gente sabendo calcular ele na situação que precisar. E agora a gente vai fazer um problema de sistema de forças com atrito. Eu vou pegar um problema específico que é o problema que a gente tem para determinar o coeficiente de atrito estático entre duas superfícies. E a partir desse problema a gente vai ver como a gente trabalha um sistema de forças que inclui o atrito, beleza? Então vamos lá, gente. O que a gente vai ter aqui, ó? O problema que a gente levantou aqui é o problema de determinar o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície da rampa, tudo bem? Basicamente, esse problema a gente vai usar essa rampinha, por quê? Porque pensa comigo, imagina que eu coloquei o meu bloco, certo? Numa superfície horizontal e eu quero determinar o coeficiente de atrito entre o bloco e essa superfície. O que eu vou fazer? Uma ideia muito legal é eu pegar essa superfície e começar a inclinar ela. Porque, basicamente, quando eu inclinar, esse bloco, ele ainda, né? Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, ó, minha mão está um pouco inclinada e o mouse ainda não desceu, tudo bem? Porque existe um atrito que está segurando. Vai chegar uma situação de inclinação máxima que, basicamente, vai fazer o meu bloco começar a escorregar. No momento que ele escorregar, nesse momento que eu pego a iminência do escorregamento, é o momento que eu vou conseguir determinar o coeficiente de atrito estático. Porque eu sei que o atrito que vai estar sendo aplicado ali é o atrito estático máximo. Show de bola? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente vai fazer basicamente o passo a passo de sempre de dinâmica. Então primeiro, isolar os corpos, tá? Então vamos pegar aqui o nosso corpo, vamos copiar e a gente vai colocar ele aqui embaixo. Vamos fazer aquele esquema de diminuir aqui o tamanho da rampa. Beleza. Segundo passo, definir eixos de referência. Então vamos pegar aqui e definir, ó. Basicamente a tendência de escorregamento é ao longo da rampa. Então eu vou colocar um eixo X no sentido da rampa, ele tende a escorregar para baixo e o Y vai ser aqui fazendo 90 graus. Beleza? Tranquilo. Isolei o corpo, fiz os eixos de referência. Aqui, gente, ele está na iminência de escorregamento, ou seja, ele ainda está em repouso. Ele está prestes a escorregar, mas ele não vai escorregar. Portanto, a gente tem que já saber que a força resultante nesse bloquinho, ela ainda é zero, tá? É o último caso que a força resultante aqui vai ser zero. Então já é importante a gente saber disso. Mas vamos lá, vamos marcar as forças agora. Então vou colocar aqui, ó. Vou colocar um roxinho aqui. Eu tenho aqui a força peso para baixo. Eu tenho a nossa força normal aqui, perpendicular à superfície. E agora, como eu tenho uma iminência de escorregamento para baixo, eu tenho um atrito para cima. E, inclusive, esse atrito é uma força de atrito estático máximo. É um FAT estático máximo. Porque eu estou na iminência do escorregamento. Legal?
Aí beleza, marquei as forças. Aí eu pergunto, tem forças fora do eixo? Atrito está no eixo, normal está no eixo, o peso está fora do eixo. Então é ele mesmo que a gente vai decompor, beleza? Então tá vendo, gente, que ó, a gente já tá ligado o passo a passo aqui que tem que fazer. Então a gente vai apagar o peso e trocar ele por suas componentes. Então ele vai ter um PY aqui e vai ter nesse eixo X um PX. Beleza? Ótimo. Agora vamos escrever, tá? Então, aquela mesma ideia, a gente já fez isso em outras aulas, tá? Se você ainda não sabe encontrar esse ângulo aqui em relação a essa decomposição aqui, volte algumas aulinhas que a gente faz sistemas com plano inclinado, beleza? Com decomposição de forças, que aí lá a gente determinou, né, que vendo esse ângulo alfa aqui, a gente consegue ver que ele está bem aqui também, ó. Usando um pouquinho de geometria, a gente consegue perceber que esse ângulo ele está nessa posição, tudo bem? A partir daí, a gente tem que o PX vai ser igual ao P sem o ângulo, P seno de alfa, e o nosso PY vai ser o P cosseno de alfa. Tudo bem? Então, decompus aqui as minhas forças, belezinha? Agora, forças decompostas, eu posso começar as equações. Vamos lá. Então, primeiro eu vou analisar em Y, tá? E depois eu vou analisar em X. O que é importante? Como a força resultante é igual a zero, basicamente tudo vai equilibrar. Ou seja, a força que está para cima em Y tem que cancelar com a força que está para baixo em Y. Normal vai ser igual ao PY, que é o P cosseno de alfa. E em X, a gente também vai ter um equilíbrio. Esse PX vai ter que cancelar com esse φ estático máximo. Se por acaso esse corpo estivesse escorregando, gente, esse φ aqui seria um φ dinâmico e a minha resultante seria esse Px menos o φ, tá? É basicamente isso, a gente faria igual a massa vezes a aceleração, tudo bem? Eu vou escrever dessa forma e zerar a aceleração só para você entender. Então vai ser assim, ó, o Px é o P seno de alfa menos o φ, o φ estático máximo. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração, porém a aceleração vai ser zero. Por isso que o nosso Px vai ser igual ao φ, tá? O nosso P seno de alfa vai ser igual ao φ estático máximo. Tudo bem? Então fiz minhas duas equações. E aqui dá para abrir um pouquinho mais, ó. O P seno vai ser P seno igual o φ estático máximo, a gente sabe calcular. É o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Olha só, o que a gente quer determinar apareceu aqui. É esse coeficiente de atrito estático, beleza? Então é ele que a gente vai ter que isolar. E olha que interessante, agora que eu tenho o atrito, o eixo Y ele não é tão inútil, tá? Ele é muito útil, inclusive. Por quê? A normal que a gente aparece aqui no eixo Y, que antes não servia para nada, agora vai servir para a gente resolver o eixo X, tudo bem? Então, eu vou fazer primeiro literal, mas eu vou colocar alguns valores aqui, tá? Caso a gente queira calcular. A única coisa que eu vou falar aqui é que esse ângulo aqui, por exemplo, é um ângulo de 30 graus. Ou melhor, beleza, 30 graus. Tudo bem? É a única informação que eu dei no exercício. Não dei massa do corpo, não dei nada, beleza? E mesmo assim eu vou resolver, olha só. Porque vamos separar nossas equações. Eu cheguei numa equação 1, tá? E eu cheguei aqui numa equação 2. Eu falei lá do ângulo de 30, mas não precisa substituir agora, tá? Imagina que é um ângulo qualquer, tá? Mas aí o 30 é só pra gente chegar num valor numérico no final, tá bom? O que eu vou fazer? Fiz as equações, agora eu vou fazer um sistema de equações, tá? Então meu sisteminha vai ser N igual a P vezes cosseno de alfa. E aqui a outra é que o P vezes seno de alfa é igual ao μ vezes a normal. Tudo bem? E aí, basicamente, então, tá feito aí nosso sisteminha. Lembrando que a gente quer encontrar o coeficiente de atrito estático, beleza? Então o que eu vou fazer? Vou pegar e isolar, tá? O nosso coeficiente de atrito estático vezes a normal vai ser igual ao P vezes seno. Beleza? Portanto, o μ estático vai ser igual ao P vezes seno dividido pela normal.
Faz todo sentido? Isolei o coeficiente, que é o que eu quero determinar. E olha que interessante. Usei a segunda, agora eu vou usar a primeira. A normal é igual ao P cosseno, gente. Ah, Eufrase, entendi. Olha que interessante que vai ficar. Vai ficar aqui, o μ estático é igual ao P vezes seno de alfa, dividido pela normal, que é P vezes cosseno de alfa. Nossa, Eufrase, que maravilha, hein? Ó, corta peso com peso. O μ estático é igual a seno dividido por cosseno. Ah, então esse coeficiente de atrito realmente ele só depende das superfícies, ele não depende do peso do bloco, percebe? Então, basicamente, esse coeficiente vai ser, ó, seno de alfa sobre cosseno de alfa. Porque, pô, imagina, realmente, se o coeficiente de atrito dependesse da massa do corpo, né? Aí piora, né? Eu não conseguiria determinar um coeficiente para superfícies, beleza? Então faz total sentido que não tenha dependência aqui do peso, certo? E, basicamente, seno dividido por cosseno é igual a tangente de um ângulo. Ah, que legal, Eufrase. Então, basicamente, a conclusão que a gente tem é que o coeficiente de atrito estático ele é dado pela tangente da inclinação da rampa quando o corpo fica na iminência de escorregar. Então, se você quiser determinar o coeficiente de atrito estático de qualquer coisa, por exemplo, pega um caderno e por exemplo, um bloquinho qualquer, tá? Uma caixinha de alguma coisa. Você quer determinar o coeficiente de atrito entre o material do caderno e o material do bloquinho. Basta você inclinar essa rampa. Quando você perceber que o bloquinho escorrega, você para. Aí você volta, coloca ele de novo. Vê o ponto que ele fica quase escorregando. Você pode medir esse ângulo com um transferidor e a tangente desse ângulo vai ser exatamente o coeficiente de atrito estático. Percebe? Então é um experimento que a gente poderia fazer em casa para determinar o coeficiente de atrito entre quaisquer superfícies. Belezinha? Então, se a gente jogasse o valor numérico, né, no meu exemplo, o coeficiente de atrito estático seria a tangente de 30, tá? Que nesse caso é raiz de 3 sobre 3, tá? É assim que a gente resolve, tá, gente? Mas por que eu peguei esse exemplo? Tanto para a gente determinar o coeficiente, ver do que ele depende, e também para a gente ver como a gente trabalha num problema que inclui a força de atrito, tá? A gente tem que saber marcar ela para o sentido contrário do escorregamento, e aí o resto é absolutamente igual, tá? Eu vou fazer a equação de cada eixo, e aí eu vou ter que substituir o atrito pela expressão do cálculo dela. Se por acaso eu tivesse um outro ângulo e eu tivesse o corpo escorregando de fato, esse atrito seria o dinâmico e a gente precisaria do eixo Y ainda assim para que a gente calculasse a normal. Porque lá no cálculo do atrito eu vou precisar na normal, tudo bem? Então, gente, não é nada muito diferente do que a gente já viu. A gente só está incluindo uma força a mais. E mais para frente, outras forças vão ser incluídas. Eu vou ter uma força elétrica, aí pode ser incluída. Eu vou ter uma força elástica, eu posso ter uma força magnética. Então tem várias coisas que podem ser incluídas aí, mas você tem que pensar. Eu estou trabalhando com forças, tá? Então não importa a força que está ali, beleza? Eu preciso saber como ela calcula, do que ela depende, para onde ela aponta. E aí, beleza, eu faço a análise nesse passo a passo. Show de bola, gente? Então é assim que a gente vai trabalhar com a força de atrito. Espero que você tenha entendido. Treine bastante exercício disso. A prática aqui é muito importante e a gente se vê na próxima aula.